Bom, estamos na nossa última aula de Direito Comercial. Vamos continuar a parte do Sistema Financeiro Nacional. Estávamos falando da liquidação das instituições financeiras. E aí no finalzinho vamos dar alguns detalhes ainda, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, na verdade o iniciozinho, porque nós falamos já lá na primeira aula o histórico no Brasil do direito comercial. Eu quero só reforçar o histórico antes, né, o início do direito comercial, só para isso ficar bem fechado na matéria. Também vamos falar um pouco, na verdade, um detalhe muito simples sobre o sigilo das empresas, tá? Bom, continuando aqui com a liquidação extrajudicial, vamos lembrar que o liquidante ele vai apresentar então relatório ao Bacen, e lendo esse relatório, o Bacen então pode autorizar o liquidante a prosseguir na liquidação extrajudicial ou a requerer a falência da entidade. Mas a falência só vai ser requerida quando o ativo da instituição financeira em liquidação ele não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do valor dos créditos quirografários ou quando houver fundados indícios de crimes falimentares. Então, só nesses casos é que o liquidante então ele vai requerer a falência da entidade, desde que autorizado pelo Bacen. Qualquer interessado e a qualquer tempo ele pode apresentar requerimento de cessação da liquidação extrajudicial ao Bacen. E aí a recusa o Bacen ele pode recusar ou aceitar esse pedido, desde que ele ofereça as garantias, as devidas garantias, tá? E ele só vai aceitar esse pedido também se for conveniente à ordem geral do sistema. Se o Bacen determinar o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o liquidante então ele deve publicar no Diário Oficial da União e também em jornal de grande circulação do local da sede da entidade. Ele vai publicar aviso aos credores para que esses credores declarem especificamente os seus créditos vou voltar essa frase. Se for determinado o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o liquidante então ele tem que publicar em Diário Oficial da União, em jornal de grande circulação, o pedido para que os credores da instituição financeira declarem os seus respectivos créditos. Então eles vão especificar o quanto a instituição financeira está devendo a eles. Os credores com depósito ou credores por letra de câmbio, eles ficam dispensados de qualquer formalidade. Peraí, corta. Vou falar de novo esse pedaço. Se o Bacen determinar o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o liquidante ele tem que publicar no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação um pedido para que os credores apresentem os seus respectivos créditos. Eles vão determinar os seus respectivos créditos, colocar os valores que a instituição financeira deve a eles. Só que os credores por depósito ou por letra de câmbio que tenham sido aceitas pela instituição financeira, eles ficam dispensados de qualquer formalidade. Nesse aviso, o liquidante ele tem que fixar prazo que não pode ser inferior a 20 dias e nem superior a 40 para que os credores apresentem os seus créditos. E com relação aos créditos dispensados de habilitação, o liquidante ele vai manter na sede da liquidanda uma relação nominal dos depositantes e dos seus respectivos saldos com a relação também das letras de câmbio de seu aceite. Isso para o credor ter a possibilidade de verificar se aquele crédito está correto, se corresponde à realidade.
Os credores obrigados à declaração, eles ficam assegurados do seu direito de obterem do liquidante qualquer informação, né, extratos da conta, saldos ou qualquer outro elemento que seja necessário à defesa dos seus interesses e à prova dos seus próprios créditos. O liquidante ele pode exigir dos ex-administradores da instituição que esses administradores prestem informações sobre quaisquer dos créditos que tenham sido declarados. Os credores eles vão ser notificados por escrito da decisão do liquidante a contar do recebimento da notificação, eles terão um prazo de 10 dias para apresentar recurso. E esse recurso ele tem que ser apresentado ao Banco Central. E isso desde que eles entendam, né, que aquele ato lhe tenha sido desfavorável. Esgotado o prazo para a declaração dos créditos e julgados os créditos e seus respectivos recursos, se forem apresentados, o liquidante então vai organizar o quadro geral de credores e vai publicar esse quadro no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, juntamente com o balanço geral, e deve também fixar toda essa publicação e o balanço geral na sede da instituição financeira e demais dependências dessa entidade que está em liquidação extrajudicial, para que todos os credores tomem conhecimento, todos os interessados e todos os credores tomem conhecimento daquele quadro geral. Posteriormente a essa publicação, né, e a fixação desses avisos em toda a instituição financeira, qualquer interessado vai poder impugnar a legitimidade, o valor ou a classificação dos créditos que estiverem constando ali do quadro geral de credores. Essa impugnação ela tem que ser apresentada em até 10 dias contados da publicação daquele edital. O titular, e aí nesse caso, né, quando tiver essa impugnação, o titular do crédito impugnado, ele deve ser notificado pelo liquidante e a contar da data do recebimento dessa notificação, ele tem um prazo de 5 dias para oferecer as alegações e as provas para defender o seu próprio crédito. O liquidante, então, ele vai encaminhar as impugnações com o seu próprio parecer, junto com os elementos probatórios daquela situação ali, ele vai encaminhar isso tudo para a decisão do Bacen. Então, no caso das impugnações ao quadro geral de credores, não é o liquidante quem decide sobre aquela situação, é o próprio Bacen quem vai tomar a decisão final. Julgadas todas essas impugnações, o liquidante então vai publicar ele vai publicar os atos, né, aquelas decisões e qualquer modificação que tenha sido feita no quadro geral de credores. E aí, a partir desse momento, a partir dessa publicação, o quadro geral de credores vai se tornar então definitivo. Bom, aí nesse caso, os credores que se julgarem prejudicados, mesmo após essa publicação já tendo passado o prazo da impugnação, os credores que se julgarem prejudicados com essa última publicação e pelo não provimento do seu recurso interposto, eles podem propor as devidas ações que tenham... Não, corta, vou falar de novo. Os credores que se considerem prejudicados, tanto pela decisão no seu recurso interposto ou pela decisão proferida em impugnação, ele vai ter então a opção, se ele se considerar prejudicado, de prosseguir na ação que tenha sido suspensa, ou então vai poder propor qualquer ação que ache devida,
dando ciência desse fato de que está continuando na ação ou que vai estar entrando com uma ação nova, ele tem que dar ciência desse fato ao liquidante, para que o liquidante, então, ele tem que reservar fundos suficientes à eventual satisfação do pedido que decorre daquela ação que está sendo continuada ou da nova ação que o credor vai propor. Esse direito, ele se extingue em 30 dias, tá? Não vamos esquecer desse prazo. Bom, e aí no caso, quando tá naquela situação da liquidação extrajudicial, o liquidante, descobrindo qualquer falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro, ou então qualquer documento que tenha sido ignorado na época do julgamento dos créditos, o liquidante ou qualquer credor admitido pode pedir ao Bacen, eles têm o prazo até o encerramento da liquidação, ele pode pedir a exclusão ou a reclassificação dos créditos ou a simples retificação de qualquer crédito. Então, vamos lembrar aqui, com aquele quadro geral de credores, se durante a liquidação extrajudicial o liquidante ou qualquer outro interessado entender e descobrir qualquer falsidade, dolo, simulação, erro, qualquer coisa desse tipo, eles então podem solicitar ao Bacen a reclassificação dos créditos, a exclusão do crédito que foi fraudado, ou qualquer outra medida nesse sentido, para que o quadro geral de credores fique correto. O titular desse crédito que foi excluído ou reclassificado, ele tem 5 dias para apresentar a sua defesa. E aí, agora vamos, de modo geral, das decisões do liquidante, cabe recurso sem efeito suspensivo no prazo de 10 dias da ciência daquela decisão. E no resguardo da economia pública, da poupança privada e da segurança nacional, sempre que a atividade da entidade liquidanda colidir com os interesses de todas essas áreas, da economia pública, da poupança privada e da segurança nacional, o liquidante pode pedir autorização do Bacen para adotar qualquer forma especial ou qualificada de realização do ativo e da liquidação do passivo. Também ceder o ativo a terceiros ou organizar ou reorganizar a sociedade para continuação das atividades gerais ou parcialmente, né, ou continuar parcialmente as atividades da sociedade liquidanda. E havendo provas e provas contundentes da prática de contravenções penais ou crime por parte dos antigos administradores ou membros do Conselho Fiscal, o liquidante tem que encaminhar essas provas ao Ministério Público para que o Ministério Público promova então a devida ação penal. E o liquidante por si também, ele tem que prestar contas ao Bacen no momento em que deixa de exercer as suas funções. O liquidante, ele também tem a obrigação de prestar contas ao Bacen sempre que o Bacen solicitar essa prestação de contas. Os administradores e os membros do Conselho Fiscal da instituição em intervenção, liquidação ou falência, eles ficarão com todos os seus bens indisponíveis até a apuração e liquidação final das suas respectivas responsabilidades. Então, vamos ver aqui que esses administradores e os membros do Conselho Fiscal, eles terão seus bens tornados indisponíveis em quaisquer desses atos da intervenção, liquidação ou falência da instituição financeira. A indisponibilidade desses bens, ele vai decorrer do ato que decretar a intervenção, a liquidação ou a falência, e aí recairá sobre todos aqueles que tenham estado no exercício daquela atividade, né, dentro daquela instituição financeira, nos 12 meses anteriores ao ato que decretou a intervenção, a liquidação
ou a falência. Então são 12 meses anteriores. As pessoas que estiveram na administração ou no Conselho Fiscal durante esses 12 meses, eles terão os seus bens tornados indisponíveis. Bom, o Bacen, então, ele pode propor ao Conselho Monetário Nacional a indisponibilidade desses bens, a extensão da indisponibilidade desses bens aos gerentes. Então, vamos ver aqui que como até a indisponibilidade dos bens dos administradores e membros do Conselho Fiscal, a decisão cabe ao Bacen. Quando vai se ultrapassar aquele limite, ou seja, quando vai se ultrapassar aquelas pessoas, os membros de administração ou do Conselho Fiscal, então o Bacen, ele tem que pedir a aprovação do Conselho Monetário Nacional para estender aquela indisponibilidade. Essa indisponibilidade, então, ela pode ser estendida aos bens dos gerentes, conselheiros fiscais e a todos aqueles que até o limite da sua responsabilidade, e aqui o limite da responsabilidade, ela deve ser verificada no âmbito de cada uma dessas pessoas, desde que essas pessoas tenham concorrido também nos últimos 12 meses para a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial. Ela também, a indisponibilidade de bens, ela pode ser estendida às pessoas que nos últimos 12 meses tenham a qualquer título adquirido dos administradores da instituição ou dos membros do Conselho Fiscal, desde que haja seguros elementos de convicção de que se trata de transferência simulada. Então, as pessoas que tiverem adquirido bens dessas pessoas que tiveram os bens tornados indisponíveis dentro desse período de 12 meses, se houver seguros elementos de que essa transferência foi simulada, essas pessoas também terão seus bens tornados indisponíveis. E aqui não se tornarão indisponíveis, apesar de serem bens dessas pessoas, que integram o patrimônio dessas pessoas. Quais são os bens que não se tornam indisponíveis? São os bens considerados inalienáveis e impenhoráveis e os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda, de cessão de direitos, desde que esses instrumentos tenham sido levados ao registro público competente antes da data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência. E aqueles que tenham seus bens tornados indisponíveis, eles não podem se ausentar do fórum da intervenção, da liquidação ou da falência sem a prévia e expressa autorização do Bacen ou do juiz da falência. A indisponibilidade dos bens, obviamente, ela tem que ser comunicada aos órgãos competentes para que eles possam dar ciência daquele ato, né, e que possam registrar aquilo devidamente. Os administradores das instituições financeiras, eles vão responder solidariamente pelas obrigações por eles assumidas durante a sua respectiva gestão. Decretada a intervenção, a liquidação ou a falência da instituição financeira, o Bacen, ele vai poder então proceder a inquérito a fim de apurar quais foram as causas que levaram aquela instituição a aquela situação, né, de desconformidade, aquela situação irregular. E também ele que vai apurar a responsabilidade dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Bom, gente, vamos terminar aqui o assunto da liquidação extrajudicial, sempre lembrando que a lei de falências, ela se aplica subsidiariamente até que a legislação competente venha a ser emitida, né? E vamos agora, vamos pegar pontos específicos do edital, porque na verdade eu só quero falar um pouco sobre segredo comercial, que na verdade boa parte dessa matéria já foi citada anteriormente, já foi falado quando falamos dos livros. Só que eu quero falar especificamente de um caso
que na verdade é a divulgação de informações não autorizadas, tá? Que consta da Lei 9279. Terminando isso, nós vamos falar também, vamos falar um pouco do histórico do direito comercial, tá? O iniciozinho do direito comercial, só para gente ficar com essa matéria bem fechadinha, bem consolidada. Bom, gente, então, o segredo comercial, ele trata tanto do sigilo fiscal dos livros, né, da empresa, quanto também do sigilo das suas atividades. Aqui a gente vai ver que o artigo 195 da Lei 9279 de 96, ele prevê que comete crime de concorrência desleal quem divulgar, explorar ou utilizar sem autorização as informações das quais tiver conhecimento ou os dados confidenciais daquele empresário, né, que tiver tomado conhecimento e que possam ser utilizadas na indústria, comércio ou prestação de serviços, mas ficam aí excluídos o conhecimento que obviamente tenha se tornado público, né, o conhecimento, as informações que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto e que teve acesso, mas esse acesso aqui, essa informação que está sendo divulgada, e aqui tem que ficar marcado que essa informação ela tem que ter sido obtida mediante relação contratual ou empregatícia. Tá? Então, aqui a gente vai ver e vamos marcar aí que esse inciso aqui, ele decorre de relação contratual ou empregatícia. Esse é o inciso 11, tá? Então é a divulgação de informação da empresa que tenha sido obtida por conta de uma relação contratual ou empregatícia. O inciso 12, ele tem mais ou menos o mesmo conteúdo, só que aqui a informação ela é obtida mediante meios ilícitos ou fraude. Então, esse inciso 12 é a divulgação, exploração ou utilização sem autorização dos conhecimentos daquele empresário, mas que tenham sido obtidas mediante fraude ou meios ilícitos, tá? Então, aqui, vamos marcar aí no material, fraude ou meios ilícitos. E aí, esse artigo 95, ele prevê a pena de detenção de 3 meses ou 1 ano ou multa, tá? Nesses casos. Bom, terminado o segredo comercial, vamos falar então aquele período, aquele histórico, né? Aquele períodozinho do início do direito comercial. Bom, gente, a gente tem notícia de que o direito comercial teve início, na verdade, na Idade Média, quando os comerciantes, então, eles promoviam feiras ou em lojas específicas, assim, tá? Eles atuavam dessa maneira, em feiras itinerantes ou em lojas fixas, mas pequenas lojinhas, tendinhas, tá? Em lugares assim muito específicos. Bom, a partir de um determinado período, no século XII, com o sistema feudal, quando as cidades elas começaram a ser cercadas, e aí começou esse período específico mesmo do sistema feudal, esses comerciantes eles começaram a se unir e começaram a fazer parte das corporações de ofício. Essas corporações de ofício, na verdade, cada uma
os comerciantes, assim, eles se associavam àquelas corporações de ofício e ficavam protegidos por ela. Dentro dessa corporação de ofício existiam juízes ou cônsules que julgavam as causas daqueles comerciantes, e assim se tem notícia de ter se formado o primeiro direito comercial consuetudinário daquele período. Bom, essa é a primeira fase. Muitos autores, eles sequer separam a primeira da segunda fase. Aqui a gente vai separar porque alguns autores separam esse período, que é quando vem a segunda fase. Então, é o período em que o direito comercial, ele começa, os estados começam a se fortalecer, e aí o direito comercial passa a ser de função regulatória especificamente do Estado. As corporações de ofícios, elas continuam a existir, elas continuam a regular aquelas situações entre os comerciantes daquele período, mas o Estado, nesse ponto, ele passa a ter mais força e passa também a normatizar o direito do comércio daquele período, tá? E aí se tem notícia a segunda fase, ela tem início, ela mais ou menos fica nos séculos 17 e 18, tá? E a parte mais marcante, a legislação mais marcante desse período são as ordenações filipinas. A gente não pode esquecer isso. A primeira é do ano de 1673 e ela regula o comércio terrestre. A segunda, essa primeira ordenação filipina, ela abarca também as falências e alguns títulos de crédito. As segundas ordenações filipinas, elas são do ano de 1681 e elas regulam o comércio marítimo. Nesse período também se tem notícia das primeiras sociedades anônimas, tá? Então se tem é a primeira vez em que se tem notícia de alguma sociedade em que se separa o patrimônio da empresa, né, daquela sociedade, da pessoa que forma a sociedade, o sócio em si. E a terceira fase do direito comercial, na verdade, ela se enquadra entre os séculos 19 e 20. Ela, na verdade, é o período do que se chama de direito do Código Napoleônico, né? E aí é o que se tem, que se chama de período objetivo do direito comercial. E por que período objetivo? Bom, nessa fase do direito comercial, o comerciante, na verdade, ele vai ser aquele em que ele vai, pelo Código Napoleônico, ele passa a ser aquele que exerce os atos de comércio. Então deixa de ser um direito comercial subjetivo, deixa de ser um direito daquela pessoa que é integrante somente corta. Bom, a terceira fase do direito comercial, se tem notícia que é no período do que se chama que foi a instituição do Código Napoleônico. Através do Código Napoleônico, na verdade, esse período é do século 19 e 20, tá? E o Código Napoleônico, então, ele determina que comerciante é aquele que exerce ato de comércio. Bom, então o comerciante, ele deixa de ser aquele que é simplesmente associado das corporações de ofícios e passa a ser aquele que exerce ato de comércio. Na verdade, é um indicador objetivo para se classificar o comerciante, para se dizer quem é ou quem não é comerciante, tá? Então é sempre aquela pessoa que exerce os atos de comércio. Isso veio instituído no Código Napoleônico, tá? Que a gente chama do direito, a teoria francesa do direito comercial, que essa é a teoria dos atos de comércio.
tá? No século 19 e 20. E a terceira fase? Bom, se tem ideia de que a terceira fase, na verdade, ela começa... aliás, me desculpem, a quarta fase. A primeira fase e a segunda, elas fazem parte do período subjetivo. A terceira fase, com o Código Napoleônico, é o período objetivo. E a quarta fase é o período subjetivo moderno. O que seria o período subjetivo moderno? Na verdade, ele veio em 1942 com o Código Italiano, tá? que ele tirou essa teoria dos atos de comércio e, na verdade, começou a determinar, começou a adotar a teoria da empresa. E a teoria da empresa nós já falamos desde o início, nós já explicamos o que seria essa teoria da empresa, tá? Eu só quero que vocês fiquem marcados isso. Então, que esse período do Código Italiano de 1942, que institui a teoria da empresa, é o período subjetivo moderno do direito comercial, tá? Então, gente, terminamos a matéria por aqui. E espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado bastante. Boa prova a vocês. E, bom, continuem estudando, tá? Que isso é super importante, fazendo exercício e lendo a legislação. Obrigada a todos e até uma próxima vez. Espero que não seja necessário, mas qualquer coisa, até uma próxima vez.